Hoje aqui no SEAC nós vamos falar um pouquinho sobre evoluir. E nesse tema de evolução, a gente pode perceber que a dificuldade em nós exercermos o autoconhecimento é porque o olhar, aliás, porque o orgulho turva a lente mediúnica, nos impedindo de ter um contato íntimo e nos arremessando para o julgamento interior, né? Essa é uma frase do 10º Encontro de Evangelização de Espíritos, de Presidente Prudente, né? Um estudo que nós fizemos sobre essa vivência de ser espírito, né? Olhar esse nosso lado de viver essa situação de ser um espírito temporariamente encarnado, né? E como dizia o Divaldo, aquilo que nós temos, as nossas coisas materiais, nós deixamos aqui. E o que nós somos, isso nós levamos. E então a gente pode começar a pensar nessa questão da diferença entre o ser e o parecer, que nós vamos falar já um pouquinho mais. O despertar, o nosso despertar, é essa percepção de que nós somos um espírito em um corpo temporariamente, encarnado temporariamente. Esse despertar acontece a partir de nós mesmos, né? Como diz a Vaiana Stibal, que a pessoa que desenvolveu uma técnica chamada Theta Healing, é uma americana, Estados Unidos. A iluminação, ela chega quando você percebe sua própria conexão com o universo. E hoje, com a situação que nós vivemos atualmente em 2021, de pandemia, de extremismos políticos, de discursos de ódio, né? Isso é como se cindisse, como se separasse as pessoas em 2 ou mais grupos, né? Tem o pessoal da esquerda e da direita, os capitalistas e comunistas, sem dizer que um é melhor que o outro, mas olhando para esse discurso de ódio, para essa dificuldade de perceber que nós todos somos um. Aqueles que a gente gosta e aqueles que a gente não gosta. Aqueles que fazem parte do nosso mundo e aqueles que não fazem. Perceber que onde quer que eu more, seja aqui, seja numa favela, eu faço parte desse todo. E quando eu consigo olhar para o outro e perceber que ele faz parte do meu mundo, as coisas mudam. Uma pessoa que consegue isso, que é chamado de iluminação, por algumas religiões, eles vão conseguir perceber a sua própria conexão com o universo. Então, eles vão olhar para um pássaro, para uma árvore, e perceber o quanto é importante aquela vida fazer parte do mundo dele, do mundo que vive. A educação voltada ao espírito transcende o nosso intelecto, porque acaba entrando em áreas invisíveis da vida, ou seja, esse movimento do pensamento, o movimento dos sentimentos, das emoções, né? Quando a gente faz a educação percebendo que nós somos espíritos temporariamente num corpo humano, nesse envoltório humano, a gente passa a olhar para as coisas de uma forma diferente. Como nessa
imagem que está apresentada aqui. A gente pendurado num abismo e ao invés de subir, ao invés de se elevar, de galgar um lugar mais alto, um lugar melhor, eu estou preso com orgulho me puxando para baixo, me puxando para a terra, para a matéria. É importante olhar para isso, porque é importante a gente buscar a melhora interior. Buscar para quê? Para ser mais feliz. Todos nós estamos na Terra para expiar. Nós estamos num momento evolutivo parecido aqui na Terra. Mas nós devemos nos esforçar para abrandar a expiação dos nossos semelhantes, de acordo com a lei de amor e caridade. E quando eu penso só em mim, a coisa começa a complicar um pouco, porque eu não estou seguindo essa lei de amor e caridade. E eu não vou dizer que tem o certo e o errado, mas sim que tem uma forma de evoluir mais rápida e com menos dor, e uma forma de evoluir mais lenta e com mais dor. E é sempre uma escolha. Se eu vou dar mais valor para a matéria, é uma escolha. E com o tempo, as próprias situações vão me mostrando caminhos. E para evoluir não é só uma encarnação. Geralmente são muitas. Para a gente conseguir ter essa percepção. As provas têm por fim exercitar a inteligência, tanto quanto a paciência e resignação. E nessa situação de pandemia, dá para perceber no dia a dia que essas provas pegam a gente de jeito. Né? São oportunidades de aprendizado que nós só vamos entender daqui a 10, 20, 30 anos. Por que nós não vamos entender agora? Porque agora está doendo. Agora, a gente vê adoecer uma pessoa que nós gostamos, uma pessoa próxima, dói. Porque acreditar em vida após a morte, acreditar que a matéria é uma passagem, não é todo mundo que vai conseguir. Né? A gente vai fazer o discurso de que a vida é passageira e tudo mais, mas existe esse apego à matéria que é natural para quem está vivo. Né? Tem até defesas biológicas, defesas do próprio cérebro que vão levar a gente para isso, né? Para querer manter a vida a todo custo. Como se não houvesse algo maior que isso. Então, não existe necessidade de condenar quem pensa diferente. Comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível. E, de repente, você estará fazendo o impossível. É interessante a gente pensar nessas coisas, porque, às vezes, essa iluminação ela parece tão longe, mas é importante nós levarmos o nosso dia a dia nas pequenas coisas. Nesse olhar, fazendo uma coisa de cada vez. E aqui, a gente pode observar uma frase do Chico, o nosso querido e saudoso Chico. Tudo passa, mas o remorso faz com que o tempo pare dentro da gente. O relógio não espera ninguém. Já a consciência se recusa a avançar. Por quê? Quando existe esse remorso, essa dor, ou a culpa, né? São sentimentos que não ajudam no nosso avanço.
que levam a gente a ficar estacionado no desenvolvimento, na nossa evolução. E é importante a gente guardar essa certeza pelas próprias dificuldades que já foram superadas, que não existe um mal que dure para sempre. Essa situação que nós estamos passando, ela já aconteceu várias vezes na humanidade. Já tiveram diversas pandemias, epidemias, guerras, várias situações onde nós passamos por dificuldades parecidas, né? Épocas de guerra, de fome, de doenças, né? Que acometiam toda a população, ou grande parte da população. Epidemias que levaram 2/3 da população da Terra. Isso já aconteceu, e foi mais de uma vez. E vem essa palavra interessante aqui, a resiliência, que é a nossa capacidade de a gente se recuperar em situações de crise, aprender com a crise, aprender com as dificuldades, ter essa mente flexível, pensamento otimista, metas claras e essa certeza de que tudo passa. Passa, mas se está acontecendo agora, tem uma razão para estar acontecendo. E essa razão para estar acontecendo, ela é para o nosso crescimento. Por quê? O universo conspira sempre a nosso favor. Sempre vai haver a evolução. Às vezes demora um pouquinho mais ou um pouco menos, mas sempre vai acontecer a evolução. Mas, para que a gente consiga perceber os pontos onde nós temos dificuldades, as repetições elas vão acontecer. E elas fazem parte desse mecanismo de evolução do espírito no momento de reencarnação. Então, se nós observarmos, existem situações que vão repetidas vezes acontecer na nossa vida, trazendo à tona aquela mesma dor, aquela mesma situação, aquele mesmo sentimento que vem à tona. Às vezes com pessoas diferentes, mas o mesmo sentimento. A dor, ela existe para mostrar para nós que algo precisa ser visto. Quando nós conseguimos perceber o que precisa ser visto, nós não precisamos mais daquela dor. Mas o que fazer com essas repetições dolorosas? É interessante a gente pensar nisso e existe esse desafio de você para você mesmo. Essa coragem de encarar frente a frente a si mesmo, de olhar no espelho. É trazer uma ação que seja renovadora, uma renovação, que começa com um passo simples. O reconhecimento de que intimamente alguma coisa não está bem. E é importante você olhar para isso, porque esse incômodo, esse algo que não está bem, ou essa dor, ela está trazendo notícias suas para você mesmo. E depois, identificar o tipo de pensamento ou a reação que gera esse mal-estar. Aqui eu estou falando é um passo a passo para você identificar, mas para você chegar a identificar isso, é necessário ter coragem. Porque não é fácil olhar para as nossas próprias dificuldades. Depois de identificar, existe essa busca inteligente de informações e estratégias para melhoria.
Então, por exemplo, se eu percebo que eu tenho pavio curto e de repente eu grito com ou pessoas do trabalho, ou pessoas do meu convívio, ou com crianças, filhos, cônjuge, né? É necessário eu olhar, eu perceber. Quando isso começar a me incomodar, é que eu vou conseguir olhar um pouco para isso. Ou o incômodo de ver o outro desagradado, né? Então é necessário essa busca inteligente das informações. Tá, mas por que eu faço assim? Por que eu ajo assim? Como eu posso fazer para melhorar? Esse é o passo que não é fácil. Não é fácil desafiar a si mesmo para olhar as limitações e o que precisa ser feito. Reconhecer o verdadeiro conteúdo que está desestabilizado. Então, eu preciso identificar o que eu estou sentindo diante daquelas situações. E aí entra os esforços para respeitar e amar as referências. O que seriam essas referências? Essas referências são o aprendizado que nós tivemos durante toda a nossa vida. Desde a época que a gente estava na barriga da mamãe, até hoje. Então, isso que nós aprendemos, como é que a gente faz para desaprender? Para suplantar aquele sentimento. No lugar daquele sentimento doloroso, colocar outro sentimento diferente no lugar. É necessário um esforço. Uma mudança de hábito, ela não vai acontecer sozinha. O meu cérebro, o meu ser, ele já funciona automaticamente daquela forma. Então, por exemplo, quando eu estou dirigindo um carro, eu já estou tão acostumado a dirigir que se eu mudar de carro, pode ser que eu tenha dificuldades. Pode ser que se o câmbio for diferente, se o lado do motorista for diferente, como existem em outros países, pode ser que se os pedais estiverem invertidos, eu tenha alguma dificuldade. Por quê? O meu cérebro está tão acostumado que ele vai no automático. Assim como nas situações em que eu sou limitado, que eu tenho dificuldades para superar, que me geram dor, é necessário esse esforço para começar a fazer diferente. Aí entra a compreensão. E quando você consegue compreender, que é mais profundo do que entender, como assim? Entender é uma questão de razão, é usar a sua racionalidade. E o compreender seria um entender com o coração. É diferente. E aí entra como consequência a renovação. Uma ação nova diante daquilo que nós já conhecemos. E, lembrando o Kardec, ele dizia, reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral, pelos esforços que faz para dominar as más inclinações. Essas más inclinações, elas fazem parte da evolução. Evoluir passa por isso. Passa por viver o mundo dos instintos primeiro. Quando nós saímos do reino animal e entramos no reino humano, ainda estamos muito próximos do instinto. E conforme nós vamos exercendo a inteligência, nós vamos aos poucos nos distanciando desse instinto animal. E vamos chegando cada vez mais perto do amor
e mais para frente ainda do amor incondicional. E aí entra aquela questão que nós falamos um pouco antes da iluminação, que é sentir que você faz parte desse todo, que todos nós somos um. Então, quando eu vou fazer um trabalho social, eu estou cuidando de uma parte de mim, daquela pessoa que tem mais dificuldades, quando eu vou visitar um asilo, quando eu vou fazer um trabalho social na periferia, ou com pessoas que sentem que precisam mais do que eu, como em alguns trabalhos que são feitos no SEAC, por exemplo, existe, então, esse esforço para que esse todo faça parte, para que eu faça parte desse todo. E quando eu começo a me aproximar, eu percebo identificações com aquela pessoa que antes só havia uma distância. E hoje, nós paramos aqui nesse ponto. Ficamos à disposição aí para outras perguntas que possam vir, certo? E agradeço a atenção de vocês e até a próxima. Mês que vem nós conversamos mais. Um abraço.